Marcelo, deixa eu aproveitar que eu estou com comichões que você falou da questão da origem da vida e eu acho esse um tema muito interessante. E eu acho assim, a ideia que você propõe é maravilhosa, mas ela está baseada numa premissa que eu acho ainda um pouco arriscada, que é essa história do pós-copernicanismo, a centralidade da Terra como um lugar especial, um lugar raro, em que a vida surgiu numa sequência de eventos improváveis. A gente tem, e você cita isso no livro, uma série de referências astronômicas que mostram o quanto a Terra, pelo menos nos seus parâmetros mais elementares, ela não tem nada de muito especial. Né? Então, quer dizer, ela é feita dos mesmos materiais que outros planetas, os outros planetas de outros sistemas solares são formados da mesma forma que o sistema solar foi produzido. A gente já conhece toneladas de exoplanetas fora do sistema solar e mesmo dentro do sistema solar, conforme nós vamos explorando as luas de Júpiter, de Saturno, até Plutão, pegar Marte, a gente tem descoberto não só que há vários planetas que no passado parecem ter sido habitáveis como a Terra, o caso de Marte, caso possivelmente de Vênus, também bem no comecinho. Então, dos 4 planetas rochosos, 3 em algum momento foram habitáveis. Não. Foram ou não? Podem ter sido. Podem ter uma grande diferença. Não, habitáveis eu acho até que Marte é meio indiscutível. Foi habitável. Qual que é a Habitado, pergunta, Salvador? Vamos chegar lá. Mas é que eu acho importante lembrar que assim, o copernicanismo, que você propõe meio que a gente colocar como uma outra etapa no processo de conhecimento, ele ainda tem uma certa validade para uma série de coisas que a gente constata na natureza. E a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que não é cedo demais para a gente cravar que a Terra é rara e a vida é rara no universo, com o pouco que a gente viu e com os ambientes habitáveis que a gente está encontrando por aí? Ótimo. Então, eu acho que não está cedo, porque esse pensamento que você mencionou, que é o pensamento mais típico astronômico, né, a ideia dos grandes números, né? Pô, tem tantos mundos por aí, as leis da física e da química são as mesmas no universo inteiro, então, por consequência, por que a vida existiria só aqui, né? Ou não só aqui, mas quase que só aqui, vamos dizer assim, né? O que falta nesse argumento são dados. Então, por exemplo, a famosa história dos cisnes, né, na Europa, né? No século XVII, todo mundo achava que só existia cisne branco, porque o único cisne que existia na Europa eram cisnes brancos, portanto, o cisne era um bicho que só tinha cor branca. Aí os exploradores holandeses foram para a Austrália e viram um cisne negro, e aí mudou tudo. Pensaram, não, então não é verdade. Então a ideia de mais dados mudam a narrativa, né? Isso é sempre assim na ciência, né? O problema desse pensamento indutivo, de você extrapolar, de que você tem muitos mundos com essas leis todas, é que quando você coloca vida no meio dessa história, e infelizmente não tem nenhum biólogo aqui para me segurar, vamos dizer assim, né? Quando você coloca vida na história, a gente não tem métrica. A gente não tem métrica, porque a gente não tem a menor ideia de como a vida surgiu aqui, de como que é possível, mesmo que você tenha todas as condições químicas favoráveis, geofísicas favoráveis para a vida surgir, que ela surja em algum lugar. E se surgir, que é possível, não estou dizendo que não vai surgir, é óbvio que eu não tenho dados para isso, dela se manter durante 3 bilhões e meio de anos, passando por um monte de mutações para ficar cada vez mais complexa. Então, são muitos parâmetros, né? A tal da equação de Drake, né? Que tem todos esses parâmetros dos quais a gente não sabe nada sobre metade deles, todos eles relacionados com a vida. Então, mas pela falta de dados, não é incongruente você dizer assim, olha, não, então é rara? Não sabemos, não, né? Porque a resposta é não sabemos. Não, a resposta não é não sabemos, porque eu vi isso hoje de manhã. A gente conhece 5.595 exoplanetas no momento. Deles, Com isso, a gente tem estatística. E a estatística é que os planetas como a Terra, ou seja, que tem raio e massa como a Terra, são em torno de 3,5% dos planetas todos. Você fala, mas tem 1 trilhão, são 35 bilhões. Mas aí você tem que colocar, se você estiver procurando com vida, como a gente conhece, sempre tem essa qualificação. Tem que ter uma estrela feito Sol, que são só 7% das estrelas da galáxia. Aí o número cai para 2,4 bilhões, que também é muito mundo, né?
Mas aí você tem que colocar, mas a Terra não é só um pedaço de pedra com tamanho, com uma estrela, ela tem uma lua muito grande, ela tem um campo magnético muito forte, ela tem uma inclinação de 23 graus com relação ao plano da eclíptica, que é fundamental para ter as 4 estações. O que mais que está faltando? Campo magnético, a atmosfera muito densa, que permite que a gente filtre um monte de coisas que caem do céu. Quando você começa a colocar tudo isso, você fala, caramba, não é só um pedaço de pedra viajando pelo espaço, mas é um planeta com muitas propriedades importantes.